Estamos de volta para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite, que fala sobre o cinema goiano. Ainda dá tempo para mais uma pergunta. O nosso WhatsApp está aí na tela, 32017704. Mostramos nos outros blocos um trailer do filme da Rosa, do Jaléu e do Pedro. Agora, vamos com o Belém, que é o Taego Auá, um filme de 2016, né? Conta pra gente aí, pro nosso telespectador, o que é esse filme enquanto rodam as imagens aí. Vamos lá. O Taego é um documentário que começou pela iniciativa da Marcela Borella e do Henrique Borella. É uma pesquisa que levou a eles a encontrarem uma fita VHS que tinha a imagem do... São essas imagens mais velhas aí do VHS, né? Não essa aí especificamente, mas tem várias imagens de arquivo no filme, mas é uma outra imagem de uma caçada. É uma imagem que o Tutal está caçando. E aí eles ficaram impressionados com essas imagens, que é realmente assim, belíssimo. E então fez o projeto e o filme leva-se todo o arquivo que foi feito sobre eles e mostra para eles. E a partir daí inicia-se o filme. Então é um filme que a gente fez com eles, a partir dessa interação com o que a nossa sociedade tinha produzido a respeito deles. É um documentário, então, né? É um documentário. É até bom explicar, tem gente que fala, o documentário é cinema. Ora, o documentário é cinema tão, ou mais até do que ficção, dependendo do ponto de vista de quem defende, né? Talvez o cinema tenha nascido como documentário, inclusive. Tem aquela polêmica, né, das famosas imagens dos irmãos Lumière, né, Rosa? Sim, que são as primeiras imagens, né, que a câmera parada na saída da indústria dos Lumière, que todo mundo conhece, quase todo mundo conhece essas imagens, né, que documentando o dia a dia sem praticamente encenação, né? Então, tem-se como o nascimento do documentário e do cinema, né, com esse tipo de E quem quiser ver imagens. essas imagens, elas estão disponíveis no YouTube, No nas YouTube, imagens é dos só irmãos vocês Lumière. digitarem início do cinema, primeiro cinema. Saída da fábrica, Saída Irmãos da Lumière. fábrica, Irmãos Lumière. E tem uma coisa você assim que consegue. falando de documentário, é uma vocação brasileira, assim, sabe? Tá Por quê? Porque é mais barato? Então, tem uma teoria, acho que tem a ver com isso, com a nosso terceirmundismo, assim, mas da crueza do país, assim. Tem umas teorias que falam pela Argentina ter uma base formal literária, deles ter se especializado na ficção, e por a gente ser um país que foi se ajeitando, a gente tem uma base documental, mas até mesmo a nossa ficção, ela tem uma base documental. Se você vira o cinema de Glauber, né, assim, até Central do Brasil mesmo, o documentário está ali muito forte, assim. Na minha opinião, o maior cineasta brasileiro de todos os tempos é um documentarista, que é Eduardo Coutinho, e o maior vivo Grande Eduardo Coutinho. é o Walter, o irmão João Moreira Salles, são dois documentaristas, assim. Pois é, você falou aí dessa simbiose, né, entre documentário e ficção. Quando eu assisti aqui no Oscar Niemeyer uma palestra do Cacá Diegues, a gente fez um questionamento, eu acho até que fui eu que fiz, sobre onde o cinema, onde o documentário e a ficção se unem, como que a ficção pode documentar. Ele citou até o Bye Bye Brasil, quando mostra aquelas imagens de antenas parabólicas da estrada no norte, quer dizer, isso é uma maneira de ficção e documentário se misturarem, um ser um pouco do outro ser um pouco de um. Quem pode falar sobre isso? Acho que toda vez que você faz uma ficção, essa ficção retrata a época. Ela retrata a época que você está, né? Então ela é também bastante antropológica, etnográfica, né? Porque ele fala, você falou agora, vê as antenas parabólicas, né? Então isso é uma fase do sistema de comunicação do Brasil, de televisões, né? E o documentário, por mais que você queira representar a realidade, retratar a realidade passa pelo filtro ideológico, cultural, sentimental do diretor. Então, todo documentário ele também é uma construção, ele é uma defesa de um ponto de vista do diretor. Então, nenhum documentário é isento de um direcionamento, de uma manipulação, diríamos assim, né? Não é puro, né? Ele não é puro, não é uma representação pura, ele não é uma verdade. Então, o cinema é verdade é um cinema que não existe, esse termo verdade, né? É um cinema documental que pretende abordar a realidade de uma determinada maneira. Ele é ideológico, mas não significa necessariamente, Pedro, que é desonesto por ser ideológico, né? Sim, depende do tipo de documentário. Sim, é lógico, eu falei necessariamente. Depende, tem documentarista. Depende de quem está atrás da câmera, né?
de quem está atrás da câmera. É uma pergunta assim que, sim, ele pode ser desonesto demais, o documentário. Ele pode ser perigosíssimo. Tipo, ele não porque fica imune ao sujeito que está gravando. não fica, porque a câmera não roda sozinha, né? Ela vai ser apontada por alguém, para algo, a partir de uma escolha de quem está atrás da câmera. Então, quem está atrás da câmera, ele mostra o que ele quer que você veja. Você vê através e como ele vê. Tem um ser humano atrás, né? Pois é, no bloco anterior nós falamos, né, da questão da distribuição, da dificuldade de exibição. Venho para uma outra questão agora, a polêmica, né? O que é cinema? O que é audiovisual? Pega aquela polêmica do grande Pedro Almodóvar, que falou que Netflix não é cinema. Nós já tivemos até o filme Roma, do mexicano, esqueci o nome agora do diretor, me ajudem aí. Guilherme Del Toro? Não. Não. Não, É o Cuarón. Deixa eu pegar isso, eu não precisei da minha cola aqui, não. Que ganhou o Oscar, né, como melhor filme, enfim. O cinema hoje, a gente pode restringir o cinema àquela salona confortável, ar-condicionado, pipoca, refrigerante, ou o cinema é muito mais com as novas plataformas e televisão também? Eu acho, assim, para mim essa é uma polêmica meio vazia, assim. Eu não, Por quê? Porque eu acho que exatamente porque eu acho que essa distinção faz cada vez menos sentido, assim. Eu acho que a experiência da sala de cinema, ela vai sobreviver, vai continuar. Inclusive para outras coisas. Inclusive né? para Jogo de futebol. outras coisas. Ela é talvez. lúdica, né? Mas digamos, o processo e o gesto de contar histórias com imagens, ele não depende necessariamente da experiência da sala de cinema, né? E aí esse tipo de afirmação, assim, como a do Almodóvar, de que o filme da Netflix não é cinema, não deveria estar em Cannes, gerou toda aquela polêmica. Depois Cannes restringiu, inclusive, né, a possibilidade de acesso dos filmes das plataformas ao festival Teria e tal. Teria que estrear em salas. Na França, um mês antes, sei lá. Quer dizer, isso até o edital pode até prever isso, tudo bem. Mas né? é mais um estratagema comercial do que uma discussão de âmago, Conceitual do que e linguagem, filosófica e de do que... linguagem, né? Porque quando a gente tinha só a película, né, aí vieram as bitolas de vídeo, né, aí as pessoas, não, vídeo é o que não é gravado com película. Mas essa coisa se diluiu, assim, né, assim, não é mais cinema, o que define não é com o que você grava, né, É a linguagem, né? Tanto que, por exemplo, o cinema feito com celulares, tem festival de cinemas, de filme feito com celular, né, porque nós vivemos num mundo que é totalmente audiovisual, poderíamos dizer. Então, as pessoas, pelo fato de assistirem muito a televisão, verem muitos filmes, elas aprendem a linguagem cinematográfica, porque elas estão acostumadas a ver os enquadramentos, os movimentos de câmera. Então, por exemplo, eu dou aula na Universidade de Cinema. Então, os meus alunos, eu ensino os movimentos de câmera, mas, às vezes, antes de eu ter ensinado, eles já sabem, eles pegam o celular e fazem os movimentos, fazem os filminhos deles. Então, isso veio de onde? É um aprendizado que a gente tem desde criança que está assistindo o filme. Né? Agora, claro, desculpa. Okay. Então, você consegue... Só pegando carona no que você está falando. É claro que o meio que você filma interfere na linguagem, né? Sim. Por que o cinema era mais parado no início? Porque as câmeras eram pesadas. Pesadas, Por que exatamente. tanto vídeo mexendo? As câmeras foram ficando mais leve. Mas não quer dizer por isso que, não, mexeu, agora não é mais cinema. Né? A linguagem vai evoluindo com os aparatos. Como muda também quando você pensa a partir do ponto de vista de para onde eu vou fazer isso. Você está fazendo, estou fazendo para o cinema, é um público que está ali sentado, teoricamente com o celular desligado, para assistir o filme. Tese, né? Em tese, se você faz para televisão, já tem um outro público, que pode coincidir ou não. Se você faz pensando, não, vou fazer para assistir no YouTube, já é outra coisa. Então, um dado muito interessante que é o seguinte, de todo mundo que consome, do público todo que consome audiovisual no mundo, 70% desse conteúdo consumido é consumido até 1 minuto. Os outros 20% é até 6 minutos. E só 10% é acima de 6 minutos. Ou seja, quem consome 1h30 é 1% da população mundial, eu acho. Tá, essa informação que você passou aí, até curioso, eu não sabia dela, confesso minha ignorância. Isso aí pode levar a produção audiovisual a trabalhar com conteúdos menores? Justamente para atender o público, diminuir o tamanho dos filmes, vamos dizer assim? Isso levou, por exemplo, acho que muitas produtoras agora a repensar, por exemplo, e agora estão sendo forçadas a repensar isso. Bom, se eu não vou poder fazer alguma coisa para o cinema,
e fazer pro YouTube. É. Vamos repensar isso aqui para um outro modelo. É Uma coisa- necessário, né? Como o Jarlé falou, o cinema quando morreu, a gente vai ter que repensar. Então, todos nós, o cinema está sempre renascendo, porque o que é cinema? Você contar uma narrativa através de imagens. O alfabeto é a imagem, né? Exatamente. Agora você pode, com o que você grava, independe, você grava com câmera fotográfica celular ou câmeras de alta qualidade. E os meios, você não pode negar agora a potência do meio digital da internet, né? Tanto, inclusive, a tela do celular. As pessoas estão dentro do ônibus, estão assistindo a séries e filmes no celular. Então, um cineasta, que quando ele vai lidar com enquadramentos, ele tem que tomar cuidado, por exemplo, com o plano geral. Exato. Porque ele tem que Celular. pensar que o celular, a telinha desse tamanho, no plano geral, que é um plano aberto, a paisagem grande, se puser um personagem pequenininho, ele vai virar uma formiguinha no celular. Então, isso tem que ser levado em consideração, uma releitura da linguagem cinematográfica para várias mídias diferenciadas, senão você não vai ter audiência. Fazendo uma comparação bem simples, é como o jornalismo, né? O jornalismo no papel é uma coisa, na televisão é outro, na internet é outro, no rádio é outro, mas a essência continua sendo jornalismo. Sim. E continua sendo cinema, continua sendo uma justa posição de imagens e Contar etc. uma história. Contar uma história através de imagens. E som. E Tem som. som. Desde Muito 1920 e importante. pouco, né? Mesmo. Tá, outra polêmica que eu quero, mais um comentário sobre esse tema. Ok, quero passar para outro, né? Eu até propus isso aqui no intervalo, alguém reagiu assim rindo, nem lembro quem foi. Mas a famosa frase atribuída ao polêmico Glauber Rocha: fazer cinema é ter uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. O que vocês acham disso? Hoje, com os equipamentos mais baratos, mais profissionalização, é verdade isso, Pedro? Acho que é em parte verdade, né? Mas um pouco eu acho que a trajetória de todo mundo que vai em algum momento decide trabalhar com cinema, com audiovisual, é de pular de cabeça nisso estimulado por essa ideia e depois de um tempo chegar à conclusão de que não basta uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Para o próprio Glauber não bastava, né? Não Ele bastava, tinha né? orçamentos altos, assim. É porque eu acho que Glauber é um dos mais mal entendidos. Ele é uma espécie de Clarice Lispector do cinema, que as pessoas vão citando. E, não E sei onde o ele quê. está, ele está rindo, né? Porque eu acho que, assim, tem esse ímpeto, mas eu acho que ele fala mais essa frase dele numa questão de ímpeto mesmo, de assim, somos brasileiros contra esse cinema imperialista, nós temos uma outra postura e nós podemos fazer sim. Entendeu? Eu acho que tem mais a ver com ímpeto Firmar uma posição. do que uma coisa pragmática. A gente não precisa de nada. Ele tinha dinheiro de banco, Sarney, na época, emprestava dinheiro para ele fazer filme com orçamento que era caro para a época, entendeu? Ele tinha orçamentos. Foi um rompimento com a linguagem clássica, né, do cinema hollywoodiano, né, que é a linguagem cinematográfica. Então, ele usou de uma forma bastante inteligente, porque o Glauber era uma pessoa super inteligente, pesquisava, então ele sabia, e se ele quisesse, ele poderia ter utilizado os equipamentos, quando fala de linguagem cinematográfica, é como você faz o enquadramento, como você movimenta a câmera, como você edita, como você usa a música, como você tem a continuidade de um filme. Então, ele fez uma desconstruiu uma linguagem que foi impregnada no mercado desde que o cinema americano iniciou com Griffith, né? E ele falou, não, eu vou romper com essa linguagem, vamos criar a nossa linguagem, o meu jeito de contar a história, que não vai ser um jeito colonizado. Eu não vou contar a minha história com o seu vocabulário, falou para o mundo, para os americanos, para os europeus. Eu vou contar com o meu vocabulário, com as minhas palavras. As palavras seriam as imagens. Então, isso só pôde vir de alguém que já conhecia muito a linguagem, porque como que eu vou desconstruir Sem se eu saber, não né? conheço aquilo que eu quero desconstruir? E só para lembrar, né? Glauber foi premiadíssimo no mundo inteiro. Sim, o cinema né? novo, né? É uma referência mundial. Eu estudei na Sorbonne, fiz meu doutorado lá. E os professores, nos livros, a referência do cinema novo, Glauber Rocha, né? Enquanto era premiado internacionalmente, era exilado aqui no período da ditadura. Para fechar esse tema, alguma coisa? Acho que a gente pode fazer um link com a questão do YouTube aqui também, né? Por exemplo, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, né? Quando o YouTube começou, o pessoal não fazia isso. Sim. Começaram a produzir um monte de coisa. Bom, eu tenho uma ideia aqui, vou fazer alguma coisa. Agora já virou uma indústria o YouTube. Agências de youtubers.
Mas é isso. Quer dizer, a ideia vem depois a indústria toma conta, Em né? geral sempre é assim, né? O movimento punk é assim também, né? Os caras vão lá fazer a música contra a indústria e tal, a indústria pega e fala, não, pera, vamos industrializar isso. Disco de Vamos ouro. vender o punk. Eu vamos diria vender que isso a aqui, própria foto do Che que está em desuso, hoje a indústria também pegou para vender a imagem do Che, né? Gente, faltando cerca de 3 minutos, para a gente encerrar espaço para cada um, as últimas considerações, comece pelo Pedro e cite um diretor em nível mundial, em nível de Brasil, e uma homenagem que você faria para alguém que muito contribuiu para o cinema em Goiás. Poxa, de supetão assim, hein? Alguém quer falar antes enquanto o Pedro não, mas pensa? eu falo. Diretor, assim, para mim, um diretor que sempre, desde moleque, me estimulou e que sempre foi referência e que me fez ver os filmes e falar, quero fazer filme, Hitchcock. Empatou comigo. O grande, o maior de todos. Diretor brasileiro, eu estou um pouco com o Jarléu no sentido assim de achar que a grande parte da força do nosso cinema tem a ver com essa raiz documental e sempre com o flerte documental. Então não poderia deixar de citar, acho que citaria o João Moreira Salles, porque eu acho que o Santiago é talvez para mim o maior filme brasileiro de todos os tempos, é um documentário, o Santiago. Uhum, né? Conheço. E, por último, para a gente trazer aqui para nossa casa, a gente não pode deixar de citar e de se orgulhar desse cara que está na raiz da produção audiovisual aqui, que é o João Bênio. Assim, o Bênio tem grandes filmes, entre eles um filme que eu considero assim, uma pérola desconhecida do cinema brasileiro, que é O Diabo Mora no Sangue. O Diabo Mora no Sangue é um grande filme brasileiro que pouca gente conhece, e é daqui. Ok, Jarléu. Obrigadão, Pedro. Bom, vamos lá. Cineasta gringo, né? Gringo. Kieslowski, que é um cineasta polonês, que tem uma obra, assim, que eu acho fantástica. Cineasta brasileiro, eu já tinha falado de Eduardo Coutinho, eu vou de Joaquim Pedro. Joaquim Pedro. Tem poucos filmes, eu acho que Joaquim Pedro não fez 10 filmes, mas todos excelentes. E também, trazendo para Goiás, eu queria citar meu amigo, Érico Rassi, que está, no momento, gravando o seu segundo longa-metragem, que é um cara que faz um cinema, assim... uma espécie de western, velho oeste brasileiro, terceiro mundista, que eu acho muito interessante de se ver. O filme dele passado chama Comeback, quem se interessar em ver. Que está no Festcine. Que está no Festcine. Exato. Não sei o dia, mas tem o site do Festcine, é só olhar. E ele está vindo com esse filme novo dele, que chama Oeste Outra Vez, que deve ser muito bom. Bom, fala em Festcine, o seu filme vai ser exibido amanhã às 9h30 da noite, o Taego ao ar. Bom, você pode votar na família, não tem problema não. Olha, eu como diretor internacional, eu diria Kurosawa, Akira Kurosawa. isso, e o Chaplin. E o Chaplin. Vou colocar um filme também, Alphaville. Esse filme, tipo, mudou minha vida quando eu assisti esse filme. Godard. Godard. E no Brasil, Eduardo Coutinho. Acho fundamental, fenomenal, incrível, tipo... tipo isso, né? Dali Tipo, pra baixo. E quem quiser ver Eduardo Coutinho, tem muitos filmes dele no YouTube, dá para assistir. Tem, Né? exatamente. E aqui, claro, tem que homenagear meu pai, porque ele me colocou nisso tudo, ele me ensinou a assistir Charlie Chaplin. Conta tipo, quem é seu pai, rapidinho, o meu tempo pai está acabando, é mas Leval dá Belém tempo. Júnior, fundador do Cine Clube Antônio das Mortes. Mas também que gostaria de homenagear a Marcela Borella, minha parceira desde o início e uma potência, e tá vindo com um filme novo que eu não trabalhei nesse filme, mas eu acompanho ele desde há muito tempo e é muito bom. Bom, seu pai foi fundador do Cine Clube Antônio das Mortes, junto com Luiz Kahn, com Lisandro Nogueira, grande abraço, meu amigo Lisandro Nogueira, e mais um pessoal que rompeu, né, dificuldades nos anos 80 ainda. Rosa, para encerrar. Eu gosto muito do Guilherme Del Toro, como ele trabalha a fantasia, mexicano, né? o mexicano, né? Uma linguagem bastante surrealista, Meio muitas vezes. feliniano? Não tanto, né? Porque ele usa algumas técnicas diferentes. Eu gosto muito da linguagem dele, do Fantástico. É um cinema brasileiro, Eduardo Coutinho, realmente tem que ficar com os meninos. Realmente não tem como, né? Eu posso votar também? 5-0. Então, pronto. E em Goiás eu gosto muito também do trabalho do Érico Rassi. O Érico eu conheço ele bem novinho, estudante, os primeiros filmes dele, acho que o Joãozinho, é uma coisa, esqueci o nome do título, mas já era um filme muito legal, feito com poucos recursos, e eu falei, nossa, esse
Rapaz, tem muito talento, né? Coisa de professor, você vê que ele ia muito longe. Então, realmente é uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito. E um outro goiano que eu vou citar, goiano nascido em Pernambuco, né, que está sendo inclusive homenageado nesse Festcine, é o Ângelo Lima, né? Isso. Abração, Ângelo, parabéns pela sua obra. Nós ganhamos, né, Hitchcock, só o único que teve 2 votos. Bom, gente, foi um prazer. Acima de tudo, foi muito agradável estar com vocês aqui falando de cinema, né? Eu sou até suspeito, né? Adoro cinema também, dou aula de documentário na PUC, enfim. Quero fazer essa conversa com vocês e com outros, porque é muita gente, tá? Boa noite e até semana que vem. Me avisaram aqui que o tempo acabou. Tchau, tchau.